E aí, pessoal, shalom a todos. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Ótimo Shabat para quem observa, né, no calendário lunisolar, assim como ótima semana de Matzot, de pães ázimos, da Pessa, para quem também está aí observando, entendendo, né, que o Mashiach, Yeshua, é o verdadeiro sentido da Pessa, da Páscoa, o cordeiro pascal que foi sacrificado, o pão vivo que desceu dos céus, sem fermento e sem contaminação do pecado. Então, que venhamos a retirar o fermento de nossas casas, retirar o fermento de nossas almas, pois isso é que verdadeiramente importa. Mas hoje, nesse vídeo, não falarei aqui de peça nem de pães asmos, mas falarei de um assunto muito profundo, muito esclarecedor, para mim, uma temática muito linda da Bíblia e que demonstra de uma forma irrefutável como que o Criador, que quem inspirou os escritores da Bíblia a escreverem realmente as Escrituras para todos nós, para termos acesso a esse conhecimento sagrado que vem diretamente do alto. O que vai ser exposto aqui hoje nesse estudo revela que é impossível a Bíblia ter uma inspiração humana, carnal, porque homem nenhum seria capaz de trazer tanta harmonia, tanta profundidade como essa questão dos códigos que eu irei apresentar, homem nenhum seria capaz de realizar esse tipo de coisa exatamente da forma que foi realizada. Digo com toda certeza. É por isso que ateus, agnósticos ou qualquer pessoa que duvide da veracidade da Bíblia, ao ver esse estudo, se continuar nessa crença, se continuar acreditando que realmente a Bíblia foi modificada, não é inspirada, é porque a pessoa realmente se recusa a enxergar a realidade com os próprios olhos. Eu mesmo já apresentei aqui no canal que sim, a Bíblia foi modificada, traduções foram modificadas, até as versões originais nós devemos muito atentar qual versão original que nós estamos utilizando. A penúltima live do meu canal eu falei sobre o texto hebraico massorético, a diferença com outros manuscritos, e que sim, o texto hebraico massorético dos textos originais da Bíblia é o mais recente e onde houve uma tentativa muito clara de retirar o Messias da história, profecias relacionadas diretamente a ele. Mas mesmo com essa tentativa de alteração, vocês vão ver aqui, vão ficar impressionados. Há textos onde ele está ali encriptado. Então, isso é um verdadeiro tiro no pé desses escribas que tentaram retirar o Messias de textos como Isaías 53, Salmos 22, já que mesmo que eles tenham alterado uma palavrinha ou outra para tentar dizer que esse texto não fala do Messias, quando a gente analisa por essa perspectiva de códigos, o Messias está ali. Vocês vão ver e vão ficar impressionados. Chega a dar vontade de chorar, de tão incrível que é o que o Criador é capaz de fazer para nós. Ainda mais de trazer essas revelações. Mas só para vocês entenderem, como assim a Bíblia é um código sagrado, um código divino? O que você quer dizer com isso? Imagina só, você tem um site, certo? Hoje, nós que temos acesso à internet, nós podemos acessar um site. No site tem todas as informações que a gente precisa para obter algum tipo de conhecimento. Beleza. Mas, para quem é programador, sabe que para esse site, com essas informações serem disponíveis para todas as pessoas, existem códigos que são ali colocados para que o site tenha as informações necessárias. Então, só quem é programador vai entender que existem linguagens de códigos que são necessárias serem colocadas para informações serem passadas. E com a Bíblia, por incrível que pareça, não é diferente. A mensagem da Bíblia, da salvação, do conhecimento genuíno, do conhecimento simples, é gratuita e disponível para todos. Mas a partir do momento que você decide estudar as fontes mais originais e ainda com auxílio do Espírito do Criador, da Rua HaKodesh, do Santo Espírito do Pai, é possível detectar alguns códigos, como por exemplo um que é chamado de IFS Code, onde consiste basicamente no seguinte: imagina uma frase com várias palavras. Aí uma palavra tem a letra Aleph, que seria a primeira letra do alfabeto. Aí duas frases depois tem a letra Beit. E quando você vai juntando assim, a cada 12, 13 letras,
a gente vai juntando uma letra com outra até formar uma palavra ou até formar uma frase. Sim, isso é totalmente possível. E eu vou mostrar aqui para vocês. Há textos em que é revelado o nome do Messias, há textos em que é revelado a palavra Torá, há textos em que é revelado também outras palavras que conectam diretamente com o contexto. Além disso, eu também vou apresentar aqui um pouco da gemátria para vocês, tá? A gemátria basicamente consiste em que cada letra do hebraico possui um número específico. E quando você pega uma palavra e faz o cálculo, né, de cada um do valor das letras, você consegue extrair um número e faz um comparativo com outras palavras que possuem o mesmo valor numérico. E nisso nós temos inúmeras comparações, inúmeras coincidências, entre aspas mesmo, porque não existe coincidência, né? Assim como também cada letra do hebraico vai ter um significado específico, já que o hebraico mais antigo, né, na verdade o proto-cananita, que era o nome do idioma, ele era através de símbolos pictográficos e cada um desses símbolos possui inúmeros significados. E quando você pega uma palavra contendo cada uma das letras, você junta o significado de cada uma das letras, você forma também uma frase. Vocês vão entender aqui na prática como que funciona, tá? Então eu já vou compartilhar aqui com vocês o primeiro verso da Bíblia. Só no primeiro verso já tem tanto segredo que não dá nem para mensurar, né? O que eu vou apresentar aqui é apenas a ponta do iceberg, porque com toda certeza existem muito mais códigos e segredos por trás desse simples verso, que é o primeiro verso da Bíblia. Vamos lá então. Eu organizei esse estudo nesse documento que eu compartilhei na tela com vocês e eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, para que vocês também tenham acesso e até aos links que eu vou deixar, que eu deixei disponível aí no estudo, certo? Então vamos lá. A Bíblia é um verdadeiro código, os códigos de Gênesis 1:1. Ó, o primeiro verso da Bíblia, aquele que a gente sabe, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Só aqui já tem inúmeros segredos. O primeiro deles que a gente vai começar a ver é na palavra Bereshit. Na primeira palavra da Bíblia, a gente já consegue extrair uma mensagem central de todas as escrituras, apontando diretamente para Yeshua. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Quando a gente pega o significado de cada uma dessas letras da palavra Bereshit, traduzida como no princípio, mas o mais correto seria em um princípio, a gente consegue perceber o Messias sendo revelado ali. Vou compartilhar com vocês aqui, ó, só para vocês terem ideia, tá? Ó, aqui a gente consegue perceber, ó. Aqui a gente consegue perceber. Cada uma das letras do hebraico vai ter inúmeros significados. Ó, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, beleza. Beit. Ó, Beit é a primeira letra da palavra Bereshit, certo? Beit pode significar casa ou dentro, certo? Pode ter outros significados também. A segunda letra é Resh, de Bereshit, que pode significar cabeça, pessoa ou primeiro. Só que tem um detalhe aí. A palavra, né, juntando essas duas letras, Beit e Resh, a gente forma a palavra bar, que seria filho. No hebraico mesmo, a palavra para filho é ben, e no aramaico que seria bar. Mas é possível sim a gente utilizar o hebraico para dizer que bar é filho também, porque o hebraico e o aramaico possuem muitas semelhanças, né? E um misturou com o outro em vários aspectos. Então, olha que interessante o que vai ser formado aqui. Ó, vou até compartilhar com vocês. Bar. Ó, como eu mostrei para vocês, ben no hebraico, bar no aramaico, mas também você pode chamar bar no hebraico, certo? Então, bar forma a palavra filho. Vou até compartilhar um mais específico aqui com vocês, olha só. Ou seja, a junção de Beit e Resh
forma filho. Aleph pode ser boi, pode ser líder ou pode ser uma referência ao próprio Criador. Então, olha só, filho de Deus ou filho de um líder, Shin, né, que é a outra palavra, a outra letra para Bereshit, pode significar consome, destruir, dentes. Yod, mão, trabalho, né, braço. E Tav, aliança, marca, sinal. Vocês conseguem perceber que tipo de frase que é formado aí? Exatamente. Ó, vou citar duas frases que podem ser formadas só com essa palavra Bereshit. A primeira, o filho de um líder destrói por uma mão com um sinal. Analise o significado de cada uma dessas letras. O filho de um líder destrói por uma mão com um sinal. Outra frase que pode ser formada só com essa palavra é: o Filho de Deus é consumido em suas mãos para o pacto ou aliança. Isso revela diretamente Yeshua. Você consegue perceber isso? Yeshua, o Messias, sendo revelado no primeiro verso da Bíblia, na primeira palavra. Ou seja, ele estava nesse princípio, ele, junto ao Pai, criou todas as dimensões que nós vemos aí. Inclusive, em Colossenses, vai falar que tudo foi criado por intermédio dele e para ele. E quando a gente analisa a primeira palavra de Bereshit, de Gênesis, a gente consegue perceber nitidamente ele participando ativamente dessa criação. Isso, inclusive, né, mostra que ele é o Messias, ele é de uma forma irrefutável o Salvador de toda a humanidade. Qualquer pessoa que decide estudar o hebraico por essa perspectiva vai encontrá-lo nitidamente nesse contexto. Maravilhoso isso, né? Mas calma que ainda tem muito mais, isso é só o começo, tá? Vou voltar aqui com aquele estudo para vocês, só para a gente ver que tem muito mais coisa, tá? Isso é só o começo ainda. Ó, além disso, outra coisa que a gente pode extrair com essa frase Bereshit, né, o primeiro verso da Bíblia, é que o Messias está exatamente no meio do verso de Gênesis 1:1. Isso conecta com 1 Timóteo 2:5, porque ele é o mediador entre o Criador e os homens, o mediador entre céus e terra. Vamos olhar aqui em Bereshit para vocês entenderem, tá? Como assim ele está no meio do verso de Bereshit? Ó, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Esse et, no meio do verso aqui, é Aleph Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Lembra lá em Apocalipse quando o Messias fala: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim? Alfa é a primeira letra do grego, ômega é a última letra do grego. E quando o Messias falou com seus discípulos, certamente ele falou em aramaico ou hebraico, ou seja, ele estava falando que ele é o Aleph Tav. E Aleph Tav, na Bíblia hebraica, é como se fosse um código presente no texto, porque ele não vai ter uma tradução específica. É uma palavra que nunca assim vai ser traduzida, é como se fosse um código para indicar algo. E quando a gente estuda, quando a gente percebe o livro das revelações, que é Apocalipse, onde tudo é plenamente revelado, o Messias está falando: eu sou o Aleph Tav. Então, toda vez que tem Aleph Tav no original hebraico da Bíblia, significa que o Messias está nesse contexto, como o caso de Gênesis 1:1, e só pela palavra Bereshit vocês já conseguiram perceber, né, que o Messias estava ali. Então, no meio, isso não é por acaso, tá? No meio da frase do texto de Gênesis 1:1, o Messias está aqui, mostrando que ele é o quê? Ó, Elohim é a referência ao Criador. Ele aqui, ele é o mediador entre o Criador e os céus, assim como entre o Criador e a terra, ou seja, entre o Criador e os seres celestiais, entre o Criador e os homens. Só nesse texto aqui a gente já consegue ter mais esse tipo de revelação. Mas ainda tem mais, tá? Vocês já pararam para se questionar por que, que o primeiro verso da Bíblia tem exatamente 7 palavras? Por que, que não 6? Por que, que não 8? Por que, que não 9? Mas por que, que exatamente 7 palavras? É outra coisa que está aqui, pode ter certeza, não é por acaso. 7 na Bíblia possui inúmeros significados. O padrão de 7 ele é muito presente na Bíblia. 7 festas,
A menorá, que possui 7 candelabros, 7 selos de Apocalipse, 7 trombetas, 7 taças da ira. O padrão de 7 ele é muito presente, assim como os 7 dias de criação e os 7 milênios. Em Pedro fala, inclusive em Salmos também, um dia para o Criador é como se fossem 1000 anos na Terra. Então, o primeiro verso da Bíblia indica o quê? Que a Terra foi criada em 7 dias, exatamente como é mencionado na continuidade, assim como existe um período para a humanidade de 7 milênios. E isso a gente consegue perceber logo nesse primeiro verso da Bíblia, através dessas 7 palavras. Mas olha como que nada é coincidência nesse verso. O Aleph Tav, como eu mostrei para vocês, aponta para o Messias. Aqui também tem Aleph Tav, ó. Tem um Vav aqui, mas tem o Aleph Tav também. Então, 2 vezes tem referência ao Messias nesse texto. Agora, olha que incrível. Bereshit é como se apontasse para o primeiro milênio da Terra. Bará para o segundo. Elohim para o terceiro. Et seria para o quarto milênio. Quando que o Messias encarnou na Terra mesmo? Não foi no quarto milênio? Então, esse et de Gênesis 1:1 é uma referência direta à vinda do Messias no quarto milênio da criação. E detalhe que quando vai mencionar os 7 dias de criação na Bíblia, no quarto dia foram criados o sol e a lua para fazer a separação de luz e trevas, de dia e de noite. Em Malaquias fala que o Messias é o sol da justiça. Você consegue perceber todas essas conexões? Mas ainda tem mais, tá? Na sexta palavra de Gênesis 1:1, Aleph Tav também está contido. Então vamos fazer o paralelo com os milênios. Primeiro milênio, segundo, terceiro, quarto. O Messias veio no quarto milênio, pagou o preço por todos nós. Quinto milênio, sexto. Não é no findar do sexto milênio que o Messias vem para estabelecer o sétimo milênio de descanso? Inclusive Haaretz, né? A terra, é uma referência à nova terra que os justos irão herdar. Então, no findar do sexto milênio, o Messias vem resgatar o seu remanescente para levá-los à nova terra. Isso, mais uma vez, é outra mensagem que está encriptada nesse primeiro verso da Bíblia. Et é a quarta palavra, veet, que mais uma vez tem Aleph Tav, é a sexta palavra, indicando que o Messias veio no quarto milênio e que ele vai voltar no findar do sexto milênio para levar o seu povo à nova terra. E nova terra é justamente Haaretz, a terra, é uma referência ao sétimo milênio de descanso. Sétimo dia de descanso. Tudo nas escrituras é muito sincronizado, é muito perfeito. Pode ter certeza que nada disso é por acaso. Mas ainda tem mais. A questão dos Alephs. Não sei se vocês perceberam também, mas nesse primeiro verso da Bíblia, ó, Aleph seria essa terceira letrinha aqui da palavra Bereshit, tá vendo? Essa aqui, ó, Aleph. Vamos ver quantos Alephs tem nesse verso? Ó, 1, 2, 3, 4, aqui não tem, 5, 6. Aí eu pergunto para vocês, por que que nesse primeiro verso da Bíblia tem 6 Alephs? Será que não seria uma referência ao sexto dia da criação? Será que não seria uma referência que o período da humanidade nessa terra são 6.000 anos? Já que um dia para o Criador é como se fossem 1000 anos, e como a gente vê esse primeiro verso da Bíblia alude aos 7 milênios, mas o último milênio é de descanso e na nova terra. Mas nessa terra caída, e chance de arrependimento é durante 6.000 anos, e nós estamos chegando no findar desses 6.000 anos. Então, os 6 Alephs presentes em Gênesis 1:1 também pode ser uma referência aos 6.000 anos destinados para a humanidade nessa terra. Então, olha o tanto de coisa que a gente consegue extrair só no primeiro verso da Bíblia, por essa perspectiva. E tudo apontando perfeitamente para o Messias também, né? O primeiro verso da Bíblia já mostra que o centro de todas as escrituras é Yeshua. Isso fica muito explícito. Ele revelou. Então não há como contestar isso. Só no primeiro verso da Bíblia a gente já consegue ter certeza absoluta de quem ele verdadeiramente é. Só na primeira palavra a gente já consegue perceber o seu plano. Através do Aleph Tav é a mesma coisa, através da comparação com os milênios, mais ainda.
Mas calma que ainda tem mais coisas também, só nesse primeiro verso, tá? Ó, a partir da perspectiva da gemátria, tá? O valor total da gemátria dessa frase de Gênesis 1:1, né, as sete palavras hebraicas, é 2.701. É o valor total. Vou mostrar aqui para vocês, que seria o equivalente a 37 vezes 73. Por que desse número 37 vezes 73? A gente vai chegar aí, tá? Antes eu vou mostrar aqui para vocês que esse valor realmente é 2.701. Aqui primeiro eu acho importante mostrar para vocês o valor de cada uma das letras, tá? Ó, Aleph, Beit, Gimel, as 10 primeiras é de 1 até 10. Depois seria de 20 até 100 e depois 200, 300 e 400, certo? Então ao todo são 22 letras. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Same, Ain, Pei, Tsade, Kof, Resh, Shin, Tav. Beleza. Vocês podem perceber aqui também que 5 dessas letras, elas possuem uma outra forma também, que é quando elas terminam uma frase. Então toda vez que a letra Kaf é colocada como a última letra da palavra, ela possui essa forma aqui. Mem vai possuir essa forma, Nun vai possuir essa forma, Pei vai possuir essa forma e Tsade vai possuir essa forma, beleza? O restante é mantido. Então esse é o valor de cada uma das letras. Você pode tirar um print ou ver aí para você conseguir comparar com o que eu vou mostrar agora. E aqui é o valor total dessa frase, para provar que realmente é 2.701. Bereshit vai ter esse valor, Bará esse, Elohim esse, beleza. Então, fazendo essa soma aqui, vai dar o valor de 2.701. E agora vocês vão entender por que 37 vezes 73. Quando a gente faz essa divisão, para fazer essa multiplicação de 37 vezes 73, para extrair esse valor, outros segredos a gente consegue perceber só com esse primeiro verso da Bíblia, que são os seguintes. Em Isaías, né, 9, no caso 9:5 no texto hebraico massorético e 9:6 na maioria das Bíblias, possui uma profecia messiânica, né, uma referência direta ao Messias, onde fala que ele será conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. O termo príncipe da paz no hebraico é Sar Shalom. Essa palavra aqui, ó. Eu até marquei ela aqui no texto para que vocês possam conferir. Agora, olha que interessante. Sar Shalom, príncipe da paz, possui o valor numérico de 876, que é 73 vezes 12. Sim, lembra do 37 vezes 73, que extrai o valor de Bereshit, que é uma referência direta ao Messias? Vocês acham que tudo isso é coincidência? Que essa palavra também, ao fazer uma divisão, é encontrado o número 73? Mas ainda tem mais. Pelé, que seria maravilhoso, né, quando vai chamar ele de maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz. Pelé, que seria maravilhoso, possui o valor numérico de 111, que é 37 vezes 3. Pelé está aqui nesse contexto, ó. Então, mais uma palavra que é uma referência direta ao Messias, que possui um valor numérico que também é possível de ser dividido, extraindo o mesmo valor do valor total de Bereshit. Mas olha só, 148 é o valor da gemátria da palavra Pessa, que é outra referência ao Messias. E 148 dividido por 4 possui o valor de 37. 37 vezes 4, 148. A palavra abençoado, barar, é 222. 222 é a mesma coisa. 37 vezes 6, o valor de 222. Logo, o 37, que quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, 37 vezes 73, inclusive, se vocês olharem atentamente, 37 e 73 são números espelhados, tá? Isso não é coincidência. Contém esse valor exato aqui de 2.701, o valor da palavra Bereshit, certo? Então, olha só, todas essas palavras, né, que possuem esse valor numérico e que é possível uma divisão conter esse mesmo valor da palavra Bereshit, indicam palavras referentes ao Messias, assim como Bereshit também é. Mas ainda tem mais, ó. Ot, que é a palavra sinal no hebraico, é 407. 407 é 37 vezes 11. Mais uma referência que remete ao Messias. 407 também é o valor numérico para a palavra arca,
Tanto a Arca de Noé quanto a Arca da Aliança, que seria Tevá no hebraico. Tá vendo? 37 vezes 11 novamente. E a palavra santuário, tabernáculo no hebraico, mikdash, o valor numérico é 444. Mais uma vez, 37 vezes 12. Então, todas essas palavras que têm relação com o Messias, que têm relação com redenção, né? A Arca de Noé representa libertação, redenção, de uma certa forma. Noé ele foi um libertador daquela época. Tão conectadas com esse valor numérico referente ao Messias, se vocês forem parar para ver. E ainda tem mais. Esse trecho do segundo verso da Bíblia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, esse trecho final, tá? Não o verso todo, possui o valor de 1369, que é 37 vezes 37. Olha, ainda mais números similares, né? Números similares não, números idênticos, 37 vezes 37. Mais uma vez a gente vê esse 37 aí. Isaías 53:5 é uma referência clara ao Messias e vocês vão ver como que é uma referência clara. Também possui o valor numérico de 1369, esse trecho aqui, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 37 vezes 37, 1369. Salmos 23, verso 3. Esse trecho aqui, ó, refrigera a minha alma, guia-me, possui o valor numérico de 888, que é 37 vezes 24. Mais uma vez, é o número 37 contido nessas frases que estão todas perfeitamente correlacionadas. E lembrando que 888 é a gemátria do nome Jesus em grego, Jesus. Ó, o nome Jesus em grego, Jesus, certo? Ó, o valor numérico de Jesus, quando você faz a gemátria a partir do alfabeto grego, 888. Um número assim muito claro, referente à eternidade. E 888 é mais um número que é possível dividir por 37. Pode ter certeza que nada disso é coincidência, viu? E aqui está um estudo em inglês, tá? Inclusive, muitas dessas informações eu extraí desse site aqui, ó, The Living Word. Recomendo muito que vocês vejam esse site, onde, né, as pessoas por trás desse site, tem um canal no YouTube também, eles conseguem fazer muitas coisas interessantíssimas, tá? Com a gemátria. Então aqui muitas dessas palavras são extraídas e você vê, ó, possui o valor de 37. Só essa aqui que é unigênito, que eu fui conferir, e deu 34. Então acredito que aqui teve um erro, mas o restante, pelo que eu vi, tá tudo certo. E realmente são palavras que têm correlações uma com a outra e é possível dividir por 37 e dar um número exato, assim como o Bereshit, que é dividido por 73, também é extraído o valor de 37. E por falar em 73, também é possível a gente extrair algumas coisas com 73 para conectar diretamente ao primeiro verso da Bíblia. Como, por exemplo, essas aqui, ó. Salmo 118, verso 17, é um salmo messiânico e esse salmo possui o valor numérico total de 1314, que é 73 vezes 18. Está escrito isso aqui, ó: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. No hebraico, está aqui abaixo. Aí o verso 21 desse mesmo salmo possui o valor numérico de 1533, que seria 73 vezes 21. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. Então, mais um Salmos messiânico, mais uma referência conectada ao Messias, que ao dividir o valor total ou da frase ou da palavra, a gente consegue extrair 37 ou 73. Você acha que tudo isso aqui é apenas acaso, mera coincidência? Ou não estava o Criador operando exatamente em cada mínima letra que os autores das Escrituras escreveram? O que você acha? Você consegue perceber esse agir magnífico do Pai? Mas calma que ainda tem mais. E a parte que eu vou adentrar aqui agora, para mim, é mais incrível ainda. Chega a emocionar mesmo, tá? E eu achei interessante que eu estou gravando esse vídeo no domingo, né? No Shabat Lunisolar. Mas esse material já está pronto desde ontem, que eu terminei de separar. E ontem o irmão Samuel Benini, né? Ele postou lá no Telegram dele essa questão dos códigos ligado à palavra Torá em Gênesis, Êxodo
e Números, assim como em Levíticos tem o tetragrama sagrado. Achei interessante que em nenhum momento eu e ele conversamos sobre isso, mas ele postou lá algo exatamente que eu já tinha separado para trazer nesse vídeo aqui. Para mim é só o Criador colocando-nos, né, no mesmo espírito, na mesma sintonia, para trazer esse tipo de mensagem que com certeza traz libertação. Aí ele compartilhou um estudo aqui, eu até ia separar aqui nesse documento aqui, só que eu achei mais fácil separar só o link do estudo. Aí eu vou compartilhar com vocês o link que ele compartilhou, que revela mais uma vez essa questão dos códigos, porém agora adentrando em outra esfera, tá? Que é aquela esfera que, por exemplo, existem inúmeras palavras. Aí uma letra dessa palavra, você pega lá tipo um iode, aí 26 letras depois, você pega outra letra, 26 pega outra, 26 pega outra, quando vê, você forma uma palavra. Aí você pega essa palavra conecta diretamente com o contexto. Vocês vão ver, tá? Então veja só, vou traduzir aqui para o português para facilitar. Ah, sim, já foi. Então, código da Bíblia da Torá, né? Que seria sequência de letras equidistantes, que consiste basicamente no seguinte, ó. Aí vai se falar que esse rabino ele descobriu um padrão até então não identificado na Torá. Ele identificou que a palavra Torá é escrita em intervalos de 49 letras, tá? Por isso que eu falo, você acha que um humano seria capaz de calcular meticulosamente isso aí? Ó, há muitas pessoas que argumentam que isso é uma coincidência, o que significa que essa coincidência ocorre 5 vezes, uma em cada livro. Então, será que é apenas uma mera coincidência? Ó, nos livros de Gênesis e Êxodo, encontramos a palavra Torá em intervalos de 49 letras reveladas no texto de Gênesis, no texto dos capítulos 1 de cada livro da esquerda para a direita. E em Números e Deuteronômio é revelado a palavra Torá, porém ao contrário, tá? E em Levítico já é revelado o nome do Criador. Vocês vão ver aqui na prática, ó. A partir do Tav de Bereshit, vou até aproximar a imagem para vocês, ó. A partir do Tav de Bereshit, conta 49 letras, ó. Você pode contar aqui, eu não vou contar com vocês, que senão vai tomar muito tempo, mas uma, duas, três, pode contar certinho. Na 50ª letra tem um Vav, certo? Aí depois você faz a mesma contagem, 49, 50ª letra, a gente vai ter um Resh. Faz a mesma conta, depois a gente vai ter um Rei. Aí você pega essa sequência e junta essa palavra, Tav, Vav, Resh e Rei, é formada a palavra Torá, que é uma referência à lei do Criador, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, olha que incrível esse tipo de coisa que é presente na Bíblia. Como eu falei, é como se fosse um código de programação, onde um programador consegue decifrar, colocar isso, enquanto que o corpo, né, o restante ali das informações, já é disponível para as massas. Mas quando você analisa com mais profundidade, você percebe que a Bíblia possui inúmeros desses códigos. Então, em Gênesis possui esse código referente à Torá. Aí eu pergunto, você acha que um homem seria capaz de fazer isso? Na minha opinião, não. Não tão meticulosamente planejado assim. E não mais de uma vez, porque olha só, quando você pega Shemot, né, que é Êxodo, você pega aqui a partir do Tav de Shemot, no caso aqui da segunda palavra. Faz a mesma coisa, conta 49, na 50ª, um Vav. Mesma coisa, Uresh, mesma coisa, o rei. Mais uma vez, no primeiro capítulo do livro de Êxodo, é contido e é presente a palavra Torá exatamente na mesma sequência de Gênesis. Que incrível isso, né, gente? Fala a verdade. Isso prova o quê? Que a Torá, ela não vem da terra, ela é algo divinamente inspirado. Vem diretamente do Criador dos céus e da terra. Então isso é repetido no livro de Gênesis e no livro de Êxodo. E por que que 49, 50º, dá para conectar diretamente com os 50 anos? A cada 50 anos é um jubileu, um ano de descanso. E para a Terra é marcado um período de 120 jubileus. Então tem todas essas conexões também, tá? Torá, 49 letras, a 50ª significa descanso. Agora, em Levítico já muda um pouco. Em Levítico não é a palavra Torá. Em Levítico a gente consegue encontrar a partir dessa sequência de letras o nome do Criador. Ó,
Aqui no primeiro Iode, também do primeiro capítulo de Levítico, pula 8. Conta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava forma o rei. Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava forma um Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava forma um rei. Ou seja, em Levítico, nós vemos nitidamente o tetagrama a partir desses códigos, né? Yod, Re, Vav, Rei. Yahweh, o nome do Criador. Que incrível isso, né? Ou seja, Gênesis e Êxodo tem a palavra Torá, a cada 49 letras, né? A 50ª é Torá. Em Levítico, nós temos o nome do Criador, a cada 8 letras. Quando a gente vai ver números, também tem a palavra Torá e também na mesma sequência de 50 letras, né? A 50ª sendo para formar a palavra. Só que dessa vez, a palavra Torá ela vai estar ao contrário, vai estar Arot. Seria tipo isso, ó. A primeira letra vai ser o rei. Aí você pega a partir desse rei de números, conta 49, a 50ª Uresh. Conta 49, a 50ª Uvav. Conta 49, a 50ª Tav. Mais uma vez a palavra Torá, só que dessa vez ao contrário. Então eu pergunto até aqui, você acha que tudo isso é mera coincidência e que o homem, em sua limitação carnal, seria capaz de fazer isso? E ainda tem também Deuteronômio. Só para deixar claro que em Deuteronômio eu não encontrei, tá? Foi a única que eu não encontrei, mas nesse site aqui eles fazem a conta e segundo eles, eles encontraram. E se eu não me engano, também 49 letras. Assim, não tem explicação humana para refutar isso. Só que no caso de Deuteronômio, parece que é a partir do verso 5. Talvez por isso que eu não tinha encontrado. Ó. Aí você pega o rei, mais uma vez ao contrário, assim como números, conta 49. A 50ª, Uresh. Pega Uresh, 49, 50ª, Vav, faz essa contagem, Tav. Então, olha só a mensagem que está por trás disso. A palavra Torá, através dessa sequência de 49 letras, ela está em Gênesis, em Êxodo, Números e Deuteronômio, só que Números e Deuteronômio ao contrário. E em Levítico, que é o livro do meio da Torá, está o nome do Criador, revelando que o Criador é o centro da Torá. E eu já expus aqui um estudo para vocês que o nome do Criador também revela diretamente o Messias. Seria tipo assim: olhe para o prego, olhe para a mão que recebeu o prego. O nome do Criador remete a isso também. Também, ou seja, além de mostrar o Criador, revela que o centro da Torá, o centro de toda a Bíblia, é o Messias. Sério, não tem explicação humana para refutar isso. Então eu pergunto a você, até aqui o que você está ouvindo, você acha que tudo isso é apenas uma coincidência? Obra do acaso? Você acha que o homem seria capaz de trazer tantas conexões desse tipo? Para mim, nitidamente que não, tá? Mas olha só, se vocês já ficaram impressionados de ver essas coisas, olha o que tem mais, envolvendo também as escrituras no original. A partir desse estudo, você pega uma letra de uma palavra e nota uma sequência, por exemplo, pega o TAV de uma letra, aí depois conta 10, pega um resh, conta 10, pega um vav. Tô dando um exemplo só, tá? Quando você vai fazendo, você vai percebendo, é possível extrair algumas conexões. E olha só, por exemplo, a palavra trumá, que é presente, também é possível extrair a partir de Gênesis dos versos 1 ao 4, tá? No primeiro capítulo, ó, Tav, Resh, Vav, Mem e Rei. Olha só. Então, Bereshit, o Tav de Bereshit, assim como a gente consegue extrair a palavra Torá, só que a cada 49 letras, a cada 26 letras, inclusive 26 é o valor do tetagrama sagrado. Iod, Re, Vav, Re. Iod tem o valor de 10, Re, duas vezes valor de 10, 5 mais 5, 10, e o Vav, o valor de 6, 10, 10 20, mais 6, 26. Por que logo 26, né, a sequência? Ó, Trumá. O Tav de Bereshit, pega o Tav de Bereshit e conta 26 letras, tá? Eu não vou fazer aqui com vocês, mas conta 26. Você vai parar nessa palavra aqui. Pega o reche dessa palavra. Conta mais 26. Você vai pegar o Vav dessa palavra aqui, ó. Conta mais 26. Você vai pegar o Mem dessa palavra aqui. E conta mais 26. Você vai pegar o Re dessa palavra aqui. Ou seja, outra palavra encriptada nesse contexto de Gênesis é Trumá,
que é presente. Que presente seria esse? Será que não seria uma referência à graça, o favor imerecido? Olha a outra palavra que é possível extrair, haot. Ha é artigo definido e ot é sinal, então seria o sinal. Olha só, de Gênesis 1, versos 1 ao 2. Você pega o rei de Elohim, né, do primeiro verso da Bíblia, conta 14, você vai pegar o Aleph. Conta mais 14, você vai pegar o Vav. Conta mais 14, você vai pegar aqui o Tav. Ou seja, através dessa sequência das letras é possível extrair mais uma palavra, Haot, o sinal. Que sinal seria esse? Será que o sinal que o Messias recebeu em suas mãos, que aponta para o preço que ele pagou para toda a humanidade? Isso em Gênesis, mais uma vez. Ó, a cada 14 letras, novamente, tá? Vocês vão entender. Por que 14? 14 é citado na genealogia do Messias, tá? E detalhe, é um número simbólico. Eu posso trazer em outro momento para vocês, mas, por exemplo, na parte final da genealogia do Messias, não era para ser 14, era para ser 17. E tem manuscritos aramaicos mais antigos que vai trazer o valor de 17. 3 nomes foram retirados. De Jorão a Uzias, pulou 3 nomes. Isso não quer dizer que teve uma deturpação, tá? É porque Mateus, provavelmente, ele quis trazer uma mensagem simbólica por trás. Em outro momento eu trago para vocês, para não ficar muito estendido aqui. Mas o 14, ele tem uma referência direta ao Messias. 14 é o valor numérico do nome de Davi, Messias é o filho de Davi. Então tem todas essas conexões também. Mas olha só, Haor, Haor, através de outra sequência em Gênesis, a gente consegue extrair, ó. No caso aqui, a cada 14 letras, Gênesis, versos. Mais uma vez, aqui bem no começo mesmo de Gênesis, tá? Ó, Haor, que seria Rei, Aleph, Vav, Resh. Você pega aqui o rei, dessa palavra aqui, ó, Hashamaim, né? O rei de Hashamaim, conta 14 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Espera aí que a seta saiu aqui, ó. 12, 13, 14. Aqui o Aleph, tá vendo? Faz isso de novo. Isso aqui não conta, tá? 1, 2, conta até 14, você vai pegar o Vav, conta até 14, você vai pegar o Resh. Ou seja, mais uma palavra, através de uma sequência de letras, a gente consegue extrair do contexto de Gênesis, que é Haor, a luz. O Messias não é a luz do mundo, ele não é a luz que separa das trevas, então mais uma referência direta a ele. Sério, eu fico pensando, imagina uma pessoa ver isso e mesmo assim ela continuar acreditando que tudo é mera coincidência. Olha, eu lamento muito por isso, porque acreditar que tudo isso é coincidência, para mim é demais. Porque são tantas conexões tão magníficas que eu só consigo glorificar o Criador ao ver, né, esse estudo, ao ver essas sequências, porque olha só, olha o tanto de palavras que é extraído só nesse contexto de Gênesis. Ainda tem mais, ó. A partir do Shin da palavra Hashamaim, né? E a cada 26 letras, novamente, o valor numérico do tetagrama sagrado, é formada a palavra shofar, trombeta. Trombeta é extraída do chifre do carneiro, carneiro, cordeiro, trombeta, anúncio ao arrependimento, chamado ao retorno. É o prelúdio da vinda do Messias, mais uma palavra que remete a ele. Pega aqui o Hashamaim, pega o Shim da palavra Hashamaim, conta 26 letras, pega o Vav, conta 26 letras, pega o Pei, que também pode ter o som de F, pega 26 letras, você chega no valor de Resh. Ou seja, a cada 26 letras a partir do Shin de Hashamaim é formado a palavra shofar, trombeta. Mais uma vez, nesse contexto de Gênesis, agora a gente vai começar a perceber o Messias sendo revelado nitidamente nesses textos. Tá? Até aqui a gente viu paralelos que apontam para ele. Agora a gente vai ver literalmente o nome dele sendo revelado, acabando com qualquer pessoa que venha dizer não, não é o Messias, inclusive do nome, tá? Muitas pessoas eu vejo que militam no nome, mas todos esses estudos, né, essa questão da sequência das letras, eu só consegui ver até agora a partir desse nome aqui, ó, Yod Shin Vav Ain, que seria Yeshua ou Yashua. Através de Yahushua, que seria o nome de Josué, eu particularmente não achei nenhum. É por isso que eu mesmo, geralmente, eu falo Yeshua, mas pode ser Yashua também, né? Porque é Yod, Shin, Vav, Ain. Aí a vogal depende muito da interpretação.
Yeshua é salvação, certo? Então é nesse nome que a gente consegue extrair muitos desses segredos, olha. De novo, 26 letras, não é coincidência esse número 26. A partir do primeiro Iod de Elohim, em Gênesis 1:17, a gente consegue formar o nome do Messias. Isso mesmo, tá? Você pega aqui Gênesis 1:17 no hebraico, pega a palavra Elohim, pega o único Iod da palavra Elohim, conta 26. 26 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Você forma um shim. Faz isso de novo, conta 26. Você pega um vav. Conta mais 26, você acha o ain. Ou seja, a cada 26 letras a partir do primeiro iod de Elohim, a gente consegue formar o nome do Messias. Isso mesmo, o nome dele sendo revelado em Gênesis 1, versos 17 ao 19, como em um código, mostrando que ele estava ali. Além do Aleph Tav, que é presente nesses textos também, a gente consegue perceber uma referência direta ao nome dele a partir desse estudo. Nunca que isso é coincidência. Então vocês conseguem perceber o tanto de conexão, vocês conseguem perceber que mesmo com toda tentativa de alteração da Bíblia, a essência da Bíblia está intacta e é inalterável. Homem nenhum é capaz de alterar aquilo que o próprio Criador estabeleceu. Inclusive, os escribas maçoretas tentaram deturpar palavras para tirar o Messias do contexto. A gente já vai ver Isaías 53 e Salmos 22 também tendo esses códigos revelando o Messias, tá? Mas olha só, antes de mostrar, ó, Aleph Tav e Urim Tumim. Urim Tumim eram duas pedras que eram colocadas no peito da veste sacerdotal de Arão, né, do sumo sacerdote, que seria tipo pedras para discernir a vontade do Eterno. Agora olha que interessante, a palavra Urim significa luzes, Tumim significa perfeição. Urim começa com Aleph, ó, Aleph. Tumim começa com Tav. Ou seja, junta Urim e Tumim. Pega a primeira letra de cada uma dessas palavras. A gente forma Aleph Tav. Aleph Tav é uma referência ao Messias. Ele é o Aleph Tav, o Alfa e o Ômega. Ou seja, o meio para discernir a vontade do Eterno é o próprio Messias. Mais uma referência a ele, consegue perceber? Aqui nesse texto de Êxodo 28, verso 30, vai falar do Urim Tumim. Você pega o significado luzes, perfeição, remete a ele também. Aleph Tav, iniciais de cada uma dessas palavras, também remete ao Messias. Vocês viram tanto de referência a Yeshua? É irrefutável, né? Que ele é o Messias. Mas olha só, para mim a gente vai adentrar na parte mais incrível desse estudo agora. Sim, tudo que a gente já viu até aqui são coisas impressionantes, mas para mim essa parte agora é a mais incrível de todas, tá? Mais incrível. E por que eu falo que é a mais incrível? Se você assistiu a minha live sobre os textos originais, o texto massorético, né, a tentativa dos escribas massoretas de retirarem o Messias, esse hebraico, né, tudo que eu estou apresentando aqui é texto massorético, que é o manuscrito original mais recente, certo? Então tem algumas coisas que, assim, palavras foram mudadas, letras foram trocadas, tudo para tentar tirar o Messias da história. Tanto em Isaías 53 quanto Salmos 22, os escribas massoretas fizeram isso, tá? Para tentar tirar o Messias, porque eles negaram o Messias. Então, mesmo no texto hebraico massorético, onde houve essa tentativa de deturpação, de alteração, é contido códigos que apontam diretamente para o Messias. Então, é um verdadeiro tiro no pé desses escribas massoretas que tentaram tirar o Messias da jogada, ao dizer, por exemplo, que Isaías 53 é uma referência a Israel e não a Yeshua. Porém, o servo sofredor não é um povo, ele é uma pessoa que sofreu por o seu povo. Qual lógica é o povo sofrer pelo seu próprio povo? Não, é um servo sofredor que sofreu para o seu povo. O próprio texto no literal a gente já consegue perceber que é ele, né? Eu mostrei também que a partir de manuscritos como o Mar Morto, fica mais nítido que Isaías 53 fala dele. Porém, para qualquer pessoa que crê nele é fácil identificar, mas para quem não crê, acaba que já tem ali um véu ao ler esse texto. Mas o que vai ser mostrado aqui agora refuta 100%
pessoas que dizem que Isaías 53 ou Salmos 22 não fala de Yeshua. Por quê? Vocês vão entender, ó. Isaías 53, dos versos 8 ao 10, que é esse texto aqui, ó, na sua humilhação, eu não vou ler o texto inteiro não, tá? O que acontece nesse texto? Tem um código que revela o nome do Messias, isso mesmo, tá? Ó, nesse texto de Isaías no hebraico, a cada 20 letras, a partir do segundo iod dessa palavra em negrito, ó, essa palavra aqui, ó, a frase Yeshua Shimi, que seria Yeshua é meu nome, está presente. Você tem noção disso? No texto hebraico massorético, onde houve a tentativa de tirar o Messias para dizer que esse texto não fala do Messias, mesmo com essa tentativa de deturpação, mesmo no texto hebraico massorético, existe um código encriptado onde Yeshua revela o seu nome e revela que ele está contido nitidamente, explicitamente nesse contexto. Olha só, vamos fazer as contas aqui para vocês verem. Você pega aqui esse iod, ó, tá vendo? Eu até coloquei ele em negrito. Pode fazer a conta aí, conta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Shim. Iod Shim. Conta mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vav. Iod Shim Vav. Conta mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aim. Iod, Shim, Vav, Aim. E aí você conta mais 20, Shim, conta mais 20, Mem, conta mais 20, Iod, ou seja, Yeshua, Shimi. Yeshua é meu nome. Esse código está presente em Isaías 53. Você tem noção disso? Que mesmo que os massoretas tentaram deturpar algumas coisas para tirar o Messias do contexto, um código encriptado, uma frase encriptada, como se fosse um código de computador, um programa, revela que sim, Isaías 53 é uma referência a Yeshua e seu preço pago por todos nós. Isso no próprio texto hebraico massorético. Chega a emocionar, é muito incrível isso. E agora, no mesmo texto de Isaías, tem algo que para mim é mais impressionante ainda, tá? Essa aqui, olha, uma pessoa dizer, ah, não, um homem fez isso, olha, tem que ter muita incredulidade, muita dureza no coração, viu? Porque nessa forma, impossível um homem fazer um negócio desse, tá? Ó, no mesmo texto de Isaías 53, é possível encontrar a frase fui crucificado. Sim, você não leu errado. Nesse texto de Isaías 53, no original do hebraico, a partir desse método de estudo, onde você pega uma letra, conta em uma sequência perfeita, letra por letra, você forma mais uma frase referente ao Messias. Fui crucificado é Nitzlavit. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou provar para vocês que é isso sim, tá? Ó, eu peguei aqui o Reverse Contest, que inclusive é bem melhor que o Google Tradutor, tá? Essa palavra aqui, ó, Nitzlavit, Nun, Tsad, Lamet, Beit e Tav, certo? Nitzlavit. Você pode ver aqui, ó, você nem precisa saber inglês para saber que crucified é crucificado, certo? Nem precisa, ó. Ó, crucificado, crucificado, crucificado. Espera aí que saiu aqui. Ó, crucificado, foi crucificado, certo? Nitzlavit. Então, Nitzlavit, ó, Nitzlavit, você pode até conferir depois. Tem o Iodes também, né? Em alguns casos vai ter um Iodes, em alguns casos não. Mas Nitzlavit, fui crucificado ou crucificado. Agora, vamos voltar aqui para aquele estudo para vocês verem. Olha o que o Criador é capaz de fazer por todos nós. Então você pega aqui, ó, Isaías 53, versos 8 ao 12, e também o primeiro verso de Isaías 54. Se você pegar aqui o num dessa palavra, aqui é o num sofits, tá? E conta 52 letras. Eu não vou contar com vocês, senão tomaria muito tempo. Conta 52 letras, você forma o tsad, tsad sofits, tá? Conta mais 52 letras, você forma o lamed.
certo? Conta mais 52 letras, você forma o Beit. Conta mais 52 letras, você forma aqui, ó, o Tav. E conta mais 52 letras, você forma aqui, ó, Yod. Ou seja, a partir do primeiro Nun dessa palavra aqui, contando a cada 52 letras, você consegue extrair a frase hebraica Nitz Lavit, que seria fui crucificado, mais uma vez em Isaías 53. Não preciso dizer nada aqui. Espero que você em casa, ao ver isso, você glorifique ao Criador, porque não tem explicação. Isso aqui é um negócio assim divino mesmo, tá? Mais uma vez, homem nenhum seria capaz de fazer isso. Nenhum mesmo, tá? Até para revelar, até um homem descobrir já é difícil, e descobrir sem o auxílio do Eterno para mim é impossível. Quem dirá fazer então, né? Então, olha só, Isaías 53, no texto hebraico massorético, possui códigos que revelam Yeshua. Yeshua Shimi, a cada 20 letras, né? Nos versos 8 ao 10, e também Nitz Lavit, que seria fui crucificado a cada 52 letras. Impressionante. Não tem palavra para descrever isso. E além de Isaías 53, Salmos 22 também tem esses códigos referentes ao Messias, tá? Lembrando aqui que seria Isaías 53, a partir do último num da primeira palavra do versículo 9 até o versículo 1 de Isaías 54. Você consegue extrair essa palavra aqui, tá bom? Ó, aí vamos pegar agora Salmos 22, versos 7 e 8, que também é uma referência ao Messias e que também houve uma tentativa dos escribas massoretas de tirarem o Messias da jogada, tá? Ó, é esse texto aqui. Inclusive, quando ele cita Eli lama sabachthani, ele está citando Salmos 22, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Você pega aqui versos 7 a 8, pega o iode dessa palavra. Conta 11 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Forma um Shin. Conta mais 11 letras, forma um Vav. Conta mais 11 letras, forma um Ain. Ou seja, mais um código que revela o nome do Messias, Yeshua. Justamente essa terminação aqui. Por isso que é esse nome que eu costumo falar. Se é Yeshua, se é Ashua, aí já é outra história. Então, olha só, Salmos 22, versos 7 e 8, a cada 11 letras, pegando o primeiro iode, né, do verso 7, é formado Yeshua, mais uma vez o nome do Messias. Salmos 22, agora dos versos 1 ao 12, tá? Você pega aqui o iode, aqui ó, no finalzinho mesmo, você pega o iode, conta a cada 45 letras, só que tem um detalhe aqui, desse caso você conta da esquerda para a direita, porque no hebraico, o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Conta da esquerda para a direita agora a cada 45 letras. Pega esse iode aqui, ó, essa palavra aqui embaixo, ó, conta a cada 45 letras. Você pega o Shin, conta mais 45 letras. Você pega o Vav, mais 45 Aim. E não é só isso. Mais 45 você pega o Mem, mais 45 você pega o Shim, mais 45 você pega o Yod e mais 45 você pega o Rit. Ou seja, Salmos 22, dos versos 1 ao 12, ao contrário, é formado a frase Yeshua Mashiach. Yeshua, Jesus, Messias. Mais uma vez em Salmos 22. Você tem noção disso? Mais um código onde ele é revelado nesse verso, nesse texto, né, capítulo. Ainda tem mais. Versos 15 ao 17, onde houve aquela tentativa de deturpação, né? O certo é perfurar as minhas mãos, mas no texto hebraico massorético, eles mudaram uma letra para colocar que está dizendo que como leão cercaram minhas mãos e meus pés. Mas não é isso. Perfuraram minhas mãos e meus pés. A palavra correta é kaaro e não kaari. Beleza, mas isso tá naquela live para quem quiser assistir. Pega aqui agora o iode dessa palavra aqui, ó. Iode do verso 15. Conta 26 letras. Por que 26 mais uma vez, né? O valor numérico do tetagrama. Você forma o Shim. Conta 26 novamente, você forma o Vav. Conta 26 novamente, você forma o Aim. Ou seja, Salmos 22, versos 15 ao 17, mais uma vez é formado o nome do Messias de uma forma
codificada. E ainda em Salmos 22, 15 e 16, né, nesse mesmo contexto, também você pega aqui o mem dessa palavra, conta 9 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shim. Conta mais 9, cadê mais 9? Vav. Conta mais 9. Não, Vav não, perdão. Yod. Conta mais 9, Het. Ou seja, além de ter Yeshua, através a cada 26 letras, a cada 9 letras tem Machia. Ou seja, Salmos 22 revela o Machia, revela Yeshua. Assim como Isaías 53. Então, homens tentaram deturpar, homens tentaram dizer que o Messias não estava nesses textos, mas o Criador, em sua infinita sabedoria e poder, fez com que a essência das Escrituras permanecesse inalterável. Homens tentaram modificar, mas aquilo que o Criador estabeleceu em sua essência é impossível o homem mudar. Impressionante isso, né, gente? Esse estudo, assim, ele é magnífico, tá? Quando eu fui vendo esses paralelos, eu fui conferindo, né? Nossa, é inacreditável. E agora, na parte final, tem também umas coisas interessantes aqui. Por exemplo, o Salmo 119, eu vou mostrar na prática para vocês. O Salmo 119, não à toa que ele é o maior capítulo de toda a Bíblia, ele é uma recitação perfeita do alfabeto hebraico. Perfeita mesmo, tá? Ó, a cada 8 versos é citado uma das letras do alfabeto hebraico. Como assim? O primeiro verso de Salmo 119 começa com Aleph, certo? O segundo verso, ó, vocês podem ver, também começa com Aleph. O terceiro verso também, o quarto verso também, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. A partir do nono verso, agora os versos começam com Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim vai, mais uma vez, sequência de 8, ó, 8, 8, Beit, 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 Beit. 17, Gimel, terceira letra do alfabeto hebraico. Aí, 8 versos, as palavras começam com Gimel, né? No caso, a primeira palavra. Aí depois, Dalet, e assim vai até o último verso. É literalmente a cada 8 versos uma recitação do alfabeto hebraico, onde 8 versos, a cada 8 versos, eles começam todos com uma das letras do alfabeto hebraico. Do 1 ao 8 começa com Aleph, do 9 ao 16 com Beit, do 17 ao 24 com Gimel, depois com Dalet, depois a cada 8 com Rei, depois a cada 8 com Vav, e assim vai perfeitamente até o Tav, tá? Ó. Então, o Salmo 119, inclusive, é um salmo incrível, que fala acerca dos mandamentos, tá? A importância dos mandamentos. Então, é uma mensagem completamente divina, inspirada, ó. A partir na parte final, 8 versos com Tav, começa com Tav, ó. Tav, 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 até o último verso. Então, é uma perfeita citação do alfabeto hebraico. Mais uma vez, para mim, homem nenhum seria capaz de fazer isso, tá? E detalhe, né? Começa é uma referência aos mandamentos do Criador e todos eles estão diretamente conectados. É por isso que é o maior capítulo de toda a Bíblia, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. Faz aí a conta, 22 vezes 8, você vai chegar aqui em 176 versos. É por isso que é tão grande esse capítulo, tá? Porque a cada 8 versos é mudado uma das letras do alfabeto hebraico. E 8 versos começando com cada uma das letras e contendo uma mensagem completamente sagrada, né? Algo parecido também é presente em Salmos 145. Só que tem um detalhe aí, né? Salmos 145 também tem algo do tipo, porém é a cada verso, tá? No caso aqui, ó, aqui não começa com Aleph, porque é Tehilá le Davi, que seria Cântico de Davi. Mas o salmo em si começa com Aleph, ó. Aleph, aí o segundo verso, Beit, terceiro Gimel. Tá vendo? Ó, mais uma vez o alfabeto hebraico sendo recitado, ó. Rei, Vav, a mesma sequência. Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem. Só que tem um detalhe aqui. O verso 14, no texto hebraico massorético, por algum motivo ele foi retirado.
Aí de Mem pula para Same. O certo seria ter o Nun. Eu expliquei na live sobre o texto hebraico massorético que em versões como a Septuaginta, quando você traduz a Septuaginta do grego para o hebraico, ou o próprio manuscrito do Mar Morto, que é presente, né, está presente na língua hebraica, o verso 14 começa com Nun, fazendo com que o Salmo 145 seja uma perfeita citação do alfabeto. Você pode ver que no texto hebraico massorético são 21 versos, era para ser 22, porque o verso que começava com Nun, no texto hebraico massorético, não está presente. Isso prova, né, como eu falei, que houve alterações no texto hebraico massorético, nesse caso pode até ter sido acidental, não sei, mas é mais uma vez uma citação do alfabeto hebraico, tá? É esse verso 14 que em versões mais originais é citado perfeitamente. Então percebe como que no original tem isso, tá? Citação do alfabeto. É outra coisa assim muito impressionante, tá? Mostrando que a Bíblia é um verdadeiro código celestial, como se fosse um programa de computador mesmo. Então, além de tudo isso, ó, a parte final agora é possível extrair, através dos nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia, uma mensagem muito interessante, tá? Bereshit, que é um nome para Gênesis, significa no princípio. Shemot significa nomes, né, no plural. Vaikra e chamou. Bamidbar, no deserto. Devarim, pelas palavras. Ou seja, extraindo o significado de cada um dos nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia em sequência, a gente consegue extrair essa frase aqui, ó. No princípio estava os nomes e chamou para o deserto pelas palavras. Incrível isso, não é? Revela a nossa origem e o propósito da humanidade. Que nomes são esses? Não seriam os nomes colocados no livro da vida através do plano de redenção do Messias antes da fundação do mundo? Ou seja, no princípio estava quem? Os nomes, nomes que foram colocados no livro da vida, ou seja, nós, no princípio, fomos chamados para o deserto. Deserto é uma referência a passar, né, para sairmos, descontaminarmos do Egito. Egito é uma referência ao mundo, precisamos passar pelo deserto. E para passar pelo deserto, nós o quê? Recebemos as palavras sagradas, divinamente inspiradas, as palavras do Criador. Dá para extrair muito claramente isso. No princípio, lá no início de tudo, estavam os nomes que foram colocados no livro da vida, que receberam a chance de redenção. Nós que fomos colocados no livro da vida fomos chamados para o deserto, estamos nesse mundo, esse mundo é a Grande Babilônia, é o Egito, precisamos passar pelo deserto, ou seja, pelo processo de santificação, por tribulações, por situações difíceis, para adentrarmos na terra prometida. Assim como os israelitas saíram do Egito, e para adentrar na terra prometida, eles precisaram passar pelo deserto, correto? Então essas referências são muito claras. Nós fomos chamados para passar pelo deserto e receber as palavras. As palavras são as escrituras sagradas, a palavra viva que veio dos céus, o Messias nos guiando a passar pelo deserto para poder adentrar na terra prometida. Ou seja, isso revela a origem da humanidade e o nosso propósito aqui nessa terra. Impressionante isso, não é? Isso prova como que a Bíblia é realmente um grande código, né? Tudo que está ali não é por acaso. E por fim, eu acredito que essa vocês já viram, tá? Essa aí já foi mais divulgada, mas não deixa de ser muito interessante, ó. O significado dos nomes de Adão até Noé, revelando o Messias, né? Da genealogia de Adão até Noé. Aí quando a gente vai analisar cada um do significado dos nomes, a gente pode extrair duas frases. A primeira, ó, ao homem foi determinada mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará aos sem esperança ou pobres descanso e vida longa. É uma referência direta ao plano do Messias. Ou também outra frase que dá para extrair, ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvor a Deus e o descendente consagrado como o homem da lança trará poderoso descanso. Independentemente do significado que você extrair através dos nomes, né, de Adão até Noé, revela o Messias e seu plano de redenção para a humanidade, provando mais uma vez que a Bíblia é um grande código divino, celestial e sagrado. Assim como o verso do meio da Bíblia, olha só.
Salmo 118, verso 8, que é melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. É o resumo de toda a Bíblia, é o resumo de todo o propósito da humanidade. Então, todas essas conexões revelam que, mesmo que tenha tido alterações na Bíblia, tradução, versões originais posteriores que foram mudadas, a essência das Escrituras que o Criador estabeleceu, essa é inalterável. Homem nenhum é capaz de mudar aquilo que o próprio Criador estabeleceu em sua infinita sabedoria. Deixo essa live para vocês meditarem. Assistam novamente se você ficou com alguma dúvida, porque eu sei que é complexo. Vou deixar o link do estudo aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E para mim, esse estudo, primeiro, refuta totalmente judeus que negam o Messias. Ele já está muito claro em toda a Bíblia, né? Mesmo em traduções a gente já consegue enxergar. Mas ao analisar esse estudo, fica muito explícito que o Criador não deixou que o Messias revelado fosse modificado, fosse retirado da Bíblia, mesmo no texto hebraico massorético, onde houve essa tentativa. Assim como, para mim, demonstra que, mesmo que venha ateus, agnósticos dizerem que a Bíblia foi alterada, a essência permanece intacta e essa sim vem diretamente do alto para toda a humanidade, um verdadeiro guia, um verdadeiro manual que nos leva de volta para casa. Tudo apontando para o Messias, o centro de tudo, o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao reino dos céus. É muito emocionante, é um dos estudos mais bonitos que eu acredito que eu já trouxe para vocês e espero que venha edificar a sua vida. Compartilhe com quem você acha que faça sentido. Desejo que o nosso Criador dos céus e da terra venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Shalom e até mais.